Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 1, tá na página 51, primeira semana de Química. Vai ser feito revisões de conteúdos que vocês viram anteriormente, para que vocês possam ter base para a gente continuar o estudo de Química. Então, primeiro a gente vai comentar sobre modelos atômicos. Então, eu vou começar pelo de Dalton, tá? Leiam os anteriores, mas no momento é melhor a gente começar pelo de Dalton, que é o mais comum, os mais cobrados, tá? Começa a partir daí. Então, o modelo de Dalton é bem simples. É uma esfera maciça, indivisível e não possui carga. É neutra. Então, o átomo seria formado por esfera maciça indivisível, que vocês estão vendo aqui, tá? Em 1856, Crookes propôs um experimento com descargas elétricas em uma ampola de vidro contendo gás. Thomson criou um experimento baseado nesses experimentos de Crookes e Thomson ele idealizou um tubo de raios catódicos para que ele conseguisse medir a massa e qual seria a carga presente ali. Então ele queria determinar se aqueles raios catódicos possuíam massa e se possuíam carga. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai basear, para descobrir se tem massa, o princípio em um instrumento que é semelhante ao que o vento faz com a bola quando a bola é arremessada. Então quando tem muito vento, uma bola, principalmente se ela for mais leve, né, e você arremessa para cima, o vento ele desvia ali. Então a gente tem comprovação de que existe massa. Então ele colocou essa hélice aqui e como ela entrou em movimento, ele concluiu, bom, se movimentou, então quer dizer que aqueles raios catódicos possuem massa. E para descobrir ali se existia carga e qual que era essa carga, né, eles submeteram esses raios catódicos, né, a uma ação de campo elétrico e um campo magnético. Aqui eu tenho uma placa carregada positivamente e aqui negativamente. E foi notado nesse experimento que sofria um leve desvio em relação à placa positiva. Então o raio ele desviava levemente, sofreu uma deflexão, né, na direção da placa positiva. Então, se os raios catódicos são atraídos pela placa positiva, só podem ser cargas carregadas negativamente, que mais tarde foi se dar o nome de elétrons, assim como as cargas positivas dentro do núcleo, né, é chamado de próton, tá? Então, o modelo de Thomson foi criado a partir das conclusões por esse experimento. O átomo de Dalton era neutro, né? Então não possuía cargas. E então ele não explicava os fenômenos elétricos. Agora o modelo de Thomson vai explicar os fenômenos elétricos. Então, a partir do experimento com os raios catódicos, ele criou um modelo em que o átomo era formado por carga positiva e negativa. A positiva foi chamada mais tarde de próton e a negativa de elétron, tá? Esse modelo foi chamado de pudim de ameixa ou pudim de passas. A massa era formada por carga positiva, com elétrons incrustados ali, naquela massa positiva, né? Então, seria uma massa aqui positiva e aqui dentro o elétron incrustado ali. Então, os elétrons estariam distribuídos aqui. Então, era uma esfera, né? Como se fosse um gel ali, né? Uma gotícula gelatinosa. Então, o átomo era uma esfera positiva e com alguns elétrons incrustados. Isso fazia com que ela fosse eletricamente neutra, né? Obviamente, porque os materiais eles não se repelem de forma geral. Quando você tem, por exemplo, um plástico ou um pedaço de metal com outro pedaço de metal, eles não se repelem, então eles têm que ser neutros. Então, eles têm carga dentro deles, mas essas cargas se equilibram para fazer com que ele fique neutro, né? Então, você tem como se fosse um panetone em forma esférica, né? A massa é a carga positiva e aquelas frutas cristalizadas seriam os elétrons incrustados ali. O Rutherford, que é o próximo modelo que a gente vê,
ele foi fazer um experimento. Quando ele foi fazer esse experimento, ele propôs que aqui em 1911 ele vai propor o seguinte: o núcleo é pequeno e denso, de carga positiva e responsável pela maior parte da massa. Então é um núcleo pequeno, mas que concentra a maior parte da massa. Na eletrosfera estão os elétrons de carga negativa, então é como se fosse um modelo planetário. Você tem o núcleo aqui, né? E em volta desse núcleo fica girando os elétrons, né? Então os elétrons giram aqui em torno desse núcleo. Quando ele foi fazer, só que ele não esperava montar esse modelo planetário. Ele esperava, a partir do modelo de Thomson, ele esperava que quando ele fizesse esse experimento, a maior parte das partículas alfa, que são partículas positivas, tá? Tem carga positiva, viessem aqui e passassem pela lâmina de ouro e não sofreriam desvio, ou se sofressem desvio, o desvio ia ser mínimo. Só que quando ele fez o experimento, ele percebeu que a maior parte sim passava direto. Então, só que uma parte voltava completamente e outra parte pequena, tá? Sofreu desvios muito grandes. E ele conseguia ver isso porque aqui ele colocava um material de detecção. Esse material de detecção, assim que a partícula alfa choca ali, ele deixa uma mancha. Então, por isso que ele sabia exatamente para onde tinha sido essa deflexão aqui. Então, ele pegou um elemento radioativo que é o polônio, colocou na caixinha de chumbo, com a pequena abertura aqui que está mostrando, e direcionou para passar pela essa lâmina de ouro. Lembrando que essas partículas que ele utilizou são partículas alfa e têm carga positiva. Elas têm poder de penetração, tá? Essa radiação aqui. Então, durante esse experimento, ele ficou muito surpreso com os resultados, porque ele não esperava que fosse ter deflexões muito grandes ou que fosse uma bater e voltar completamente. Mas isso aconteceu, apesar de terem sido poucas, mas aconteceu. Então, a partir dessas conclusões, ele teve que montar um novo modelo. Então, ele propôs um novo modelo que era chamado de modelo planetário, em que o átomo é comparado a um sistema solar. O núcleo central positivo, pequeno e denso, com elétrons girando em órbitas circulares ao seu redor, como planetas giram em torno do Sol. Por isso que é modelo planetário. Só que esse modelo dele tinha problemas em relação à física clássica. Então, quais eram os problemas aqui? Ele fala o seguinte: o modelo foi muito criticado por não explicar como as partículas positivas no núcleo não eram repelidas. Porque imagine só, se o núcleo é formado só por partículas positivas, então, em uma região muito pequena e densa, ali vai ter repulsão. Se tem muita repulsão ali, aquele núcleo não vai ser um núcleo estável. Só que a gente sabe que era um núcleo estável, né? Então ele não conseguia explicar isso. Mais tarde, alguns cientistas estudando, né? Um alemão vai descobrir o que a gente chama de nêutron. Então, mais tarde se descobriu que o núcleo não tem apenas prótons, que são as partículas positivas, mas tem também nêutrons, que são partículas que não têm carga, que pelo nome próprio diz são neutras. Então, por isso que existe aquele equilíbrio ali, mas o modelo de Rutherford não explica isso. Outra coisa que não explica é que como o elétron em órbita do núcleo positivo não vai colidir, porque o elétron fica girando ali em torno do núcleo, ele vai começar a perder energia. Né? Ele tem aquela aceleração dele, começa a perder energia, vai diminuindo a sua órbita, diminuindo até se chocar com o núcleo, e isso não seria estável. Só que isso a gente sabe que não acontece, só que o modelo de Rutherford não explicou. Então, Bohr vai pegar e vai propor alguns postulados para explicar isso. Então, o que o Bohr propôs? Ele pega o modelo de Rutherford e fala o seguinte, ó: os elétrons só podem se mover em órbitas circulares específicas, sem perder ou ganhar energia, e essas órbitas são chamadas de estacionárias. Apenas algumas órbitas de raios e energias definidas são permitidas. E quando os elétrons passam de uma órbita para outra,
eles têm que absorver ou emitir um quanto de energia, uma quantidade bem específica de energia. Então, se você está aqui, para você passar para uma camada mais externa, você tem que absorver uma quantidade específica de energia. Quando você volta, você tem que emitir essa mesma quantidade que você absorveu anteriormente, tá? Então, ele propôs que os elétrons movem-se em órbitas circulares em torno do núcleo em níveis de energia bem definidos. E só são permitidas certas variações de pacote de energia, né? Que são os quântons de energia. O núcleo seria estabilizado pelos nêutrons, tá? Então, depois que descobriram a presença dos nêutrons, era possível explicar também por que o núcleo era estável, tá? Então, é uma explicação muito breve dos modelos, vejam essa videoaula aqui para ajudar vocês. E existem alguns locais, alguns livros mesmo, que falam que o Rutherford esperava que com a partícula alfa fosse retornar completamente. Só que no artigo do Rutherford ele afirma que o que ele esperava é que passasse direto e sofresse desvio pequeno, tá? Então, se vocês acharem a outra versão, a mais correta é o que está no artigo do Rutherford, e é essa que eu citei para vocês. Então, como que vocês vão resolver? Vocês vão explicar as evidências experimentais de Thomson para elaborar seu modelo. Então, qual que é as evidências? O que ele observou? Aí você vai falar, ó, evidência tal, outra evidência aqui e como que é a explicação. Agora eu falei para vocês no início. E quais as melhorias que Bohr fez? Então, eu citei os postulados de Bohr para melhorar o modelo de Rutherford, tá? Em alguns lugares, o modelo de Bohr ele aparece até como modelo Rutherford-Bohr, parece os dois nomes juntos, tá? E os raios catódicos eram formados por um feixe de quê? Falei para vocês, eram formados por qual carga positiva ou negativa? Negativa é elétron, próton, positivo é elétron, próton. Então é só isso que vocês precisam saber, na 2. E o experimento de Rutherford elaborou com a sua equipe, então ele vai explicar. Estou falando assim, pensando no modelo de Thomson, o que ele esperava encontrar? Então você vai explicar isso detalhadamente. Eu falei para vocês lá em cima o que ele esperava e o que ele na verdade encontrou. E a 4, ele vai falar sobre o modelo de Bohr. Então lembrem dos postulados de Bohr que eu citei lá em cima para poder responder essa questão aqui. Então é bem em cima do postulado de Bohr essa questão aqui, tá? E assim como você vai associar qual que é o modelo de Dalton, qual que é o modelo de Rutherford, qual que é o modelo de Thomson. Então, qual deles falou que, pela primeira vez, que o átomo possui propriedades elétricas? Qual que fala que o átomo é uma partícula indivisível? Então, o átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, quando ele fala que é indivisível, é que não tem elétron, não tem próton, não tem nada, tá? É só uma esfera maciça. Então, pessoal, a explicação é bem breve para que vocês possam tentar entender, mas qualquer dúvida quanto aos modelos, vocês podem entrar em contato.